Olá, turminha! Vamos à nossa aula de ciências do terceiro bimestre. Olha lá, as plantas estão presentes em diversos ambientes, desde os mais quentes aos mais frios. Podem estar próximas ou distantes uma das outras, ocupando um lugar importante no planeta Terra. Vamos falar sobre plantas, vegetação. Plantas também são seres vivos, pois se alimentam, tomam água, respiram. Lembrando que as plantas também realizam o quê? Fotossíntese, é onde ela fabrica o seu próprio alimento chamado de açúcar, que é a glicose. E com isso ela vai liberar pra gente o quê? Oxigênio, além dos alimentos, né? Frutas, verduras, legumes, arroz, feijão e tantos outros alimentos. Então vamos lá. Além de estarem presentes em diferentes paisagens, são utilizadas na alimentação. Em produtos medicinais também, onde nós temos os nossos medicamentos através das plantas, no artesanato, na fabricação dos móveis, né? A cama, o guarda-roupa e tantos outros móveis que nós temos em casa. E outros objetos. Então vamos para as primeiras ideias. Considerando os diversos lugares em que as plantas estão presentes, em suas várias formas de utilização, responda: qual a relação existente entre as plantas e a manutenção da vida? As plantas mantêm a vida? De que forma? Falei para vocês, realizando a fotossíntese, o alimento que ela nos fornece, o oxigênio, a sombra, certo? Então, vocês vão colocar aqui com suas palavras a importância das plantas para a vida no planeta Terra. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas. A planta é um ser vivo. Olha lá, ó, ela embelezando os lugares, fazendo sombra, servindo-nos de alimento ou mesmo de abrigo, né? Porque também nas casas a gente utiliza madeira. Alimentos de muitos animais, aqueles que são herbívoros. As plantas estão por toda a parte. Certamente você já viu plantas de diversas formas, cores e tamanhos diferentes. As plantas são seres vivos, lembra que a Pro falou para vocês? Pois ela também respira, também se alimentam. Assim como outros seres, elas nascem, crescem e se desenvolvem. Pode se reproduzir e depois morre, assim como nós. Ou seja, elas possuem um ciclo de vida. Então vamos observar a imagem aqui, mostrando. Olha só que legal, ó. A imagem da macieira vai mostrar essa relação. Que ela vai lá, ó, nós temos aqui, né, a macieira com a maçãzinha, sementinha, onde ela vai lá crescendo, germinando, vai se reproduzindo, olha, até chegar aqui e depois ela vai morrer. Então, esse é o ciclo das árvores. Ó, aqui nós temos outro exemplo bem legal. A germinação, ela vai crescendo, se desenvolvendo, olha lá, produz aí, ó, as flores, depois os frutos e depois ela morre. É o ciclo de vida das árvores, pois ela também é um ser vivo, certo? Mas se a planta é um ser vivo, como ela nasce? E o que ela precisa para sobreviver? Ela nasce de que jeito? Ela precisa germinar no solo para retirar desse solo o quê? Os sais, minerais e água, certo? Os nutrientes que ela precisa para ela poder crescer e se reproduzir. Aqui nós temos um textinho sobre como nascem as novas plantas. As plantas não são todas iguais, pois assim como os animais, elas possuem diferentes espécies e diversas características, né? Diferentes características. As plantas também são chamadas de vegetais. Estão presentes na natureza, como nas matas, florestas, jardins. A maioria das plantas se reproduz por meio de sementes, chamando esse processo de germinação da semente. É quando a sementinha germina na terra e aí se reproduz. Mas essa não é a única forma de uma nova planta nascer. Conheça alguma dessas formas. Germinação com semente. A germinação é o início de uma nova planta a partir da semente, ou seja, a forma pela qual a planta se reproduz. Jogamos a sementinha lá dentro da terra e aí ela vai germinar. Olha lá, ó.
Devagarzinho, ela vai pegando os sais minerais, a água, e vai crescendo, depois vai se reproduzindo, e depois gera lá os frutos, certo? Na germinação, as sementes encontradas geralmente dentro dos frutos são plantadas. Lembra que eu falei da sementinha? É o caso da laranja, da melancia. É preciso aguardar um certo tempo até que as sementes comecem a brotar. Esse tempo pode variar de acordo com cada espécie, pois cada espécie tem o seu tempo. No solo, a semente precisa encontrar condições adequadas para que ela possa se desenvolver. Solo com nutrientes, com humus, lembra que a gente viu os tipos de solo? Após esse período, chamado de dormência, a semente começa a brotar, dando origem às novas plantas. Durante esse processo de germinação, o caule forma para cima, se desenvolve formando as folhas, que produzem um alimento para a planta, chamada de glicose, o açúcar. Já a raiz cresce para dentro da terra. Olha aqui, ó, que legal. Agora nós vamos falar sobre a germinação sem semente, tá? Nós falamos sobre a germinação com semente. Agora, sem semente. Germinação sem semente. A origem de algumas plantas também acontece por meio de plantio de mudas. Agricultores, jardineiros utilizam com frequência esse processo. As mudas são plantadas e cuidadas de forma que se desenvolvem e dão origem a novas plantas. Entretanto, para que esse processo de germinação ocorra, com ou sem semente, e para que possam crescer sadias, as plantas precisam de condições favoráveis e elementos indispensáveis para se desenvolver, ou seja, para o seu desenvolvimento. No caso aqui da germinação sem semente, nós estamos falando principalmente das flores. Elas não possuem sementes. O que a gente faz? A gente vai lá, né, os agricultores, eles fazem o plantio de mudas, é onde elas vão germinar na terra. Pega a mudinha lá com a raiz, coloca lá, o caso das hortaliças também, alface, almeirão, rúcula, couve, coloca lá a mudinha, deixa lá na terra, cuida, trata lá, joga água com muito carinho, com muito cuidado e elas vão se reproduzir. Diferente das plantas que têm sementes, tá? Que é o caso dos frutos. Agora vamos lá para a atividade? Vá até a seção Brincar e Aprender, recorte as fichas que estão na folha cartonada. Em seguida, observe a legenda e cole na posição adequada, demonstrando o ciclo de vida de um vegetal com semente. Uma semente é gerada, você vai colocar aqui a foto da imagem da semente. Essa semente será plantada, após certo tempo, essa semente é germinada. Então, vai lá pegar as imagens e vai colando de acordo com as características. Uma planta se desenvolverá. Após o seu crescimento, ela dará flores. As flores depois darão frutos. Então, vai colar aqui, certo? Na número 2, observe as imagens abaixo e agrupe as plantas conforme a tabela. Nós temos aqui abacateiro, roseira, mamoeiro, que é o pé de mamão, abacateiro, pé de abacate, samambaia, e a araucária, que são essas árvores aqui. Plantas com uma ou várias sementes. Você vai olhar aqui de acordo com esses quadros e vai escrever quais plantas que produzem aqui, ó, que tem sementes. Facinho, hein? Plantas sem sementes. Olha lá, nós falamos aqui, ó. 3. Você conhece a planta chamada samambaia? Se sim, você acha que ela possui sementes? Vocês podem pesquisar aí, gente, na internet para saber um pouquinho sobre a samambaia e responder essa questão, tá? Explique por que a planta é considerada um ser vivo. Falamos sobre isso, né? Pois ela respira, ela tem o seu ciclo de vida, onde nasce, se reproduz, depois morre, né? Ela respira, ela toma água, certo? Sabendo que as plantas são consideradas seres vivos, quais elementos são indispensáveis para que elas cresçam e se desenvolvam? A água, os sais minerais, né, os nutrientes que tem no solo, que mais? O sol para fazer a fotossíntese, o gás carbônico. Então, vocês vão anotar todas esses exemplos aí, ok, crianças? Nós vamos terminar por aqui. Em caso de dúvida, vocês me procurem. Na próxima aula eu faço a correção com vocês. Tchau, turminha!